Eu vou ler, os irmãos acompanham. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, ele lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo que convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as quais diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes parecia como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu sós os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, hoje é uma noite onde nós estamos aqui, pela misericórdia do Senhor, onde nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Mas para que isso acontecesse, teve todo um projeto de Deus, um trabalhar de Deus, um mover de Deus, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. E é por isso que eu quero falar dessa palavra aos nossos corações, que nós temos que ter na nossa mente, nós temos que carregar conosco que Jesus ressuscitou. Porque quando a pessoa perde essa esperança, quando ele não acredita nesse acontecimento, não faz sentido a pessoa entrar dentro da igreja, não faz sentido ele abrir a Bíblia e começar a ler a Bíblia se ele não acreditar nisso. Porque Jesus ressuscitou. E Ele está vivo, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos observar que os próprios discípulos, eles não acreditavam. Eles estavam com uma dúvida dentro dos seus corações, eles não acreditaram na resposta que chegaram para eles. Mas tudo isso, meus irmãos, é porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que eles estão vivenciando uma coisa que ninguém contou para eles, eles viram com os seus olhos. Eles andaram com Jesus, eles seguiram Jesus, os seus passos, eles viram tudo o que aconteceram. Mas uma coisa que me chama muita atenção na palavra de Deus, que Jesus sempre estava falando com eles a respeito da sua morte. Os irmãos podem olhar para a Bíblia Sagrada, Mateus, Marcos, Lucas, em vários lugares, Jesus vai dizendo para ele assim, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Eles vão açoitar ele, e depois vão matar ele, mas Jesus diz assim, mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Ele vai ressuscitar. E eles não entendem. A Bíblia diz que um certo dia eles estão descendo do monte da transfiguração. E Jesus olha para eles, depois de tudo aquilo, deles ficar naquela situação do que aconteceu. Jesus desce do monte e lá embaixo Jesus fala assim para ele, vocês não contam a visão para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite.
Jesus está declarando para eles. Jesus está explicando para eles que era necessário que o Filho do Homem fosse para a cruz. E a Bíblia vai dizendo que Jesus vem em vários lugares dizendo assim, ó, o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ser morto, mas Jesus sempre dizia, mas ao terceiro dia, o Filho do Homem vai ressuscitar. E a Bíblia diz que nesse exato momento, quando eles descem do monte, e Jesus fala sobre que o Filho do Homem vai ressuscitar dos mortos, eles ficam entre eles fazendo indagação, mas não têm a coragem de perguntar para Jesus, mas o que seria isso? E a Bíblia diz então que eles ficam perguntando o que é isso, ressuscitar dos mortos? O que vem a ser isso? Mas entre eles não estavam compreendendo o que precisava ser feito. E a Bíblia diz que Jesus vem falando para eles, explicando para eles que era necessário, orientando eles para eles não ser pregos de surpresa. Jesus diz assim, ó, vão prender o pastor e as ovelhas vão se dispersar. E Pedro, a Bíblia diz que em um determinado momento, quando Jesus começa a esclarecer, porque a Bíblia diz que Jesus não deixava nada em oculto para eles, declarava tudo para eles no particular. Para alguns Jesus falava em parábola, mas para os discípulos Jesus falava de uma forma que eles entendiam, que eles compreendiam. Jesus esclarecia os fatos para eles. E a Bíblia diz então, que um dia desse, Jesus falando que convinha que o Cristo fosse crucificado, que ele fosse entregue na mão dos salteadores, açoitado, passasse por aquele processo. A Bíblia diz que um dia Pedro entra na frente e fala, não, Senhor, para que isso? Não, com o Senhor não, isso não. Jesus olha para ele e diz assim, para trás de mim, Satanás, vocês não compreendem as coisas de Deus, somente as coisas dos homens. É necessário que o Filho do Homem vá para a cruz. É necessário que o Filho do Homem derrame o seu sangue lá na cruz do Calvário. É necessário que o Filho do Homem dá o seu último brado na cruz do Calvário. É necessário que abre-se a sepultura e coloque o Filho do Homem. É necessário que ao terceiro dia Deus dá o brado e ressuscita o Filho do Homem. Sabe por quê? Senão eu e você não estaria aqui nesta noite. Vai compreendendo porque Jesus morreu na cruz, porque que ele teve que passar todo esse processo. É para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Aleluia. E a Bíblia vai dizendo que eles não vai compreendendo, e os dias vão se passando, as horas vão se aproximando, e a Bíblia diz que em um determinado momento, Jesus vai para o Getsemane, e ele começa a orar intensamente, pede que os discípulos vigiem comigo pelo menos uma hora. A minha alma está angustiada. E a Bíblia diz que ele se prostra e começa a orar. E as suas gotas do suor se transformam em gotas de sangue. Agonia tal. Ele estava percebendo, está perto. Eu vou ser entregue nas mãos dos homens. A minha carne vai ser crucificada. Mas havia algo dentro dele. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E os milagres vão acontecer no meu nome. E a Bíblia nos faz entender que Jesus está lá, levanta daquela oração. Os discípulos estão dormindo, vocês não podem vigiar nenhuma hora comigo. Eles não estão compreendendo a guerra espiritual, o momento espiritual, a hora que se aproxima. E agora Jesus levanta e fala para eles, vamos, que é chegada a hora. É chegada a minha hora, vamos. Agora chega Judas, com um monte de homens, com porretes, com um monte de coisa. E a Bíblia diz que eles partem para cima de Jesus. Judas vem dar um beijo nele, prende ele. O Pedro, que não estava compreendendo o que precisava ser feito, ele saca uma espada e bate na orelha daquele servo e corta a orelha daquele servo. Quando chegou nessa parte, eu falei assim, eu não entendi mais nada. Jesus na angústia da morte, Jesus entendendo que o pecado da humanidade ia sobre a sua vida, que o Pai ia desamparar ele não estava compreendendo nada.
O Pedro não estava compreendendo nada. E a Bíblia diz que quando corta a orelha, Jesus naquela angústia, mesmo assim ainda tinha amor para dar. A Bíblia diz que Jesus pega a orelha daquele soldado e coloca no lugar e faz um milagre. Naquela hora de angústia, porque ele entendia, eu estou indo, eu preciso cumprir a vontade do meu Pai. Tem vidas que precisa, o mundo necessita deste milagre. E a Bíblia diz que Jesus agora vai preso. Ele passa pelas audiências. Ele é condenado injustamente pelos homens. Eles arrumam muitas pessoas falsas para questionar ele, esbofeteia ele, e aquela cena toda. E o Pedro, os discípulos estão de longe. A Bíblia diz que as mulheres estão acompanhando ele de longe. Agora a Bíblia nos faz entender que está só Jesus diante daquelas acusações. Os soldados batem no seu rosto, cospe no seu rosto, dá pancada nele e fala: profetiza, quem te bateu? Fala para nós, se tu és o Cristo, quem que te bateu? E a Bíblia diz que agora Jesus está ali naquele ambiente de chacota, de zombaria, e a Bíblia diz que ele está em silêncio. Muitas perguntas estão sendo feitas para ele, e ele está em silêncio. E agora a Bíblia diz que eles pegam Jesus, colocam a sua cruz sobre as suas costas, e a Bíblia diz que ele vai caminhando pela via dolorosa. E a Bíblia aqui diz que é tantos açoites, tantas coisas que vêm acontecendo, ele cai no caminho. E agora vem um certo sirineu do campo, a Bíblia diz que o soldado constrange ele para levar a cruz. Mas essa cruz não era do sirineu. Essa cruz, o sirineu não pode carregar, é só ele. É só o Cristo. E a Bíblia diz que Jesus coloca aquela cruz nas costas e vai em direção ao Calvário. E a Bíblia diz que ele vai caminhando na via dolorosa, tomando a sua chibatada. E a Bíblia diz que chega naquele lugar, vai dois malfeitores, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo. E a Bíblia diz que coloca a cruz, levanta Jesus sobre aquela cruz. Eu estou contando a história para você entender o motivo que você está aqui. O que precisou acontecer para que você estivesse aqui nesta noite? Você custou um preço caro. Alguém teve que morrer por causa dos seus pecados. Alguém teve que pagar por causa das suas ofensas. Alguém teve que padecer para que você estivesse bem hoje. A Bíblia diz que Jesus vai para o Calvário. Eles penduram ele naquela cruz, cravo nos seus pés, cravo nas suas mãos, coloca aquela acusação de zombaria sobre a sua cabeça. Este é o rei dos judeus. E eles que estavam naquele momento sabiam muito bem que um rei, despido publicamente, tinha falido o seu reinado. Era um sinal de desprezo. Jesus passou por tudo isso. E a Bíblia diz que Jesus está pendurado lá, com aquele escrito sobre ele, que todo mundo que chegava conseguia ler. Este é o rei dos judeus, ele está crucificado. Um malfeitor de um lado está zombando dele, o outro está pedindo por misericórdia. E a Bíblia diz que os homens passam por eles e zombam dele. Desce desta cruz, se tu és o Cristo, desce desta cruz. Salvou tantas pessoas e não pode salvar a si mesmo. Graças a Deus que ele não desceu. Zombaram dele. A Bíblia disse que passava as pessoas, maniava a cabeça, tirando sarro dele, zombando dele. E a Bíblia diz que nas últimas horas, Jesus olha para aqueles malfeitores, para aqueles homens e fala assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles do que eles estão fazendo. Perdoa eles, Pai. E a Bíblia diz que Jesus olha pedindo que o Pai perdoe aqueles homens. E naquele momento, Jesus começa a bradar na cruz. Eles falam assim: vamos esperar. Ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias aparece.
Algum soldado vai lá, molha uma esponja com vinagre e leva até ele para ele beber, para tentar amenizar aquela angústia, para tentar amenizar aquela dor. Mas a Bíblia diz que ele não bebeu. Ele não bebeu. Mas a Bíblia disse, Mateus 27, capítulo de número 50. A Bíblia diz que Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Ele disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a terra tremeu, fenderam-se as rochas. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz que abriram os sepulcros e depois da ressurreição deles, entraram na cidade. E sabe que a Bíblia diz? Que quando Jesus entrega o Espírito, a terra treme, as pedras fendem. Sabe o que aconteceu? Aqueles santos que haviam morrido, a Bíblia diz que eles ressuscitam e entram na cidade de Jerusalém e começam a visitar os seus parentes, depois que Jesus bradou, e eles começam a andar para a cidade. E sabe o que a Bíblia diz? O centurião e os que guardavam a Jesus, aqueles homens que estavam ali por perto, observando ele, vigiando ele, a Bíblia diz que quando a terra treme, quando acontece um terremoto, sabe o que aqueles homens disse? Quando eles olham para Jesus naquela situação, ele fala assim: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Aleluia. Agora no 55, olha aqui, a Bíblia dizia, estavam ali olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus, desde a Galileia, para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Elas estavam de longe, elas estavam contemplando, ninguém está contando a história para elas. Não é hoje que eu estou narrando a história, salteada para os irmãos. Elas estão olhando, elas estão vendo. Ele foi crucificado. Ele deu o último suspiro. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. E agora elas ficam, ele morreu. E elas estão de longe, elas não podem fazer nada. Mas elas estão presenciando, mataram ele. Mataram ele. E a Bíblia diz que de repente aparece um homem na história, José de Arimateia. Ele vai até Pilatos e fala: me dá o corpo dele para mim. Ele já morreu, eu vou lá enterrar ele. A Bíblia diz que Pilatos admirou dele já ter morrido e manda o centurião ir confirmar. O centurião vai lá e confirma: Pilatos já morreu. Pilatos se admirou. A Bíblia diz que José de Arimateia vai lá, pega um lençol fino, enrola ele, faz tudo preparativo. A Bíblia diz que havia um sepulcro novo aberto em uma rocha, e a Bíblia diz que José de Arimateia faz o capricho, coloca ele lá naquele sepulcro, naquela caverna, e sabe o que a Bíblia diz? Rola uma pedra enorme na frente do sepulcro, mas muito grande. E Maria Madalena, outra Maria, sentada de frente ao sepulcro. Hoje é fácil. Hoje nós temos toda a história aqui conosco. Hoje está fácil. Você já sabe o começo, o meio, o fim. Agora elas estão presenciando cena por cena. Elas estão vendo, elas estão vivenciando. Agora ela viu ele crucificado. Agora elas viram José de Arimateia pegar o corpo, fazer todo o processo de alguém que verdadeiramente morreu. Verdadeiramente morreu. Ele faz todo o processo, passa o que precisa passar, as preparações, coloca ele num sepulcro. Elas estão presenciando. E a Bíblia diz que o mais pesado foi agora. Elas viram, rolou uma pedra muito grande, selando a porta do sepulcro. Elas viram.
tanto que elas viram, que o dia que vai para amanhecer o domingo, elas vão para fazer os preparativos, elas falam, quem que vai nos revolver a pedra? Porque era muito grande. Mas escuta o que eu quero dizer para os irmãos. Quando você acompanha a linha de raciocínio que Mateus descreveu, a Bíblia vai dizer que estes homens, eles vão até a casa de Pilatos, e ele fala, Pilatos, nós lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, ele disse, depois de 3 dias, ressuscitarei. Vamos fazer o seguinte, Pilatos, vamos pegar a guarda, vamos guardar o sepulcro com os nossos guardas, para que os seus discípulos não venham e furtam o corpo, e o último erro será pior do que o primeiro. Será que a igreja entende que o seu Cristo ressuscitou? Aqueles homens malfeitores, eles gravaram a palavra, que ao 3º dia, ele ia ressuscitar. E agora a Bíblia diz que Pilatos fala assim, fazem como vocês bem entenderem. Eles arrumam os guardas, põem na porta do sepulcro. Agora observa, as mulheres estão presenciando tudo isso. As mulheres estão vivenciando, agora além da pedra na porta, um monte de guarda na porta do sepulcro, guardando, aqui ninguém chega. Aqui ninguém mexe, aqui homem nenhum vai tocar, e a Bíblia diz que é uma segurança ali, mas sabe o que eu quero dizer para a igreja? As irmãs estavam todos acompanhando o processo, sentaram, aí a Bíblia diz que agora vai amanhecer o domingo, vai amanhecer, tem um amanhecer na história, meus irmãos. Tem um amanhecer na história, e esse amanhecer não é um amanhecer numa casa nova, não é um amanhecer num serviço bom, não, é um amanhecer que nos traz esperança, é amanhecer do 3º dia, é essa que é a esperança da igreja, aleluia. E agora a Bíblia disse que está amanhecendo domingo. Agora, quando nós olhamos a pedra na porta do sepulcro, os guarda, sabe que isso prega para nós? Aqui não é negócio para homem. Aqui não cabe os homens, porque tem proteção. Aí Pedro vem dizendo, Deus ressuscitou a Jesus. Não foi anjo, não. Não foi homem que foi lá roubar o corpo dele, não. Não foi os discípulos tentando fazer uma falsa, não. Pedro nos esclarece, Deus ressuscitou a este Jesus a qual nós pregamos, aleluia. E sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Agora as mulheres vão para o sepulcro domingo de manhã e falam assim, mas quem vai revolver a pedra? Está em Marcos. Quem que vai revolver a pedra? A pedra é grande. A Bíblia diz que de repente acontece um terremoto. 2 anjos vêm naquela pedra. Rola a pedra. Mas não é para Jesus ressuscitar, não. É para acrescentar a fé daquelas mulheres. É para elas se achegarem e contempla. Veja! E aí a pedra é rolada, ela chega, opa, elas vêm perguntando quem que vai nos revolver a pedra. Elas vêm no caminho. Mas quando elas aproximam, ela fala assim, já foi revolvida. Tem 2 anjos lá. E o anjo pergunta, a quem buscais? Vocês buscais os viventes entre os mortos? Ei, lá no cemitério não é lugar de buscar vivo, é lugar de buscar mortos. As mulheres foi na expectativa que ele estava morto. Os discípulos no caminho de Emaús, você pode confirmar comigo, Lucas capítulo de número 24 e verso 21, olha o que eles dizem, nós esperávamos que fosse ele, que remisse Israel, olha o que ele vai dizer, mas agora com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram, já faz 3 dias. Nada aconteceu.
Mas a Bíblia diz que as mulheres chegam, a pedra já está revolvida. Os anjos vêm recepcionar elas. Mas observe o que aconteceu antes. Aqueles soldados que estavam protegendo o sepulcro. A Bíblia diz que quando os anjos se aproximam, aquele terremoto acontece, eles caem como mortos no chão. Vamos dizer a verdade, eles desmaiaram. Eles nem sabem o que aconteceu. A Bíblia disse que as mulheres foram recepcionadas. O terremoto não foi para prejudicar elas, foi para abrir a porta para elas, e o anjo fala com elas, lá no capítulo que eu acabei de ler com os irmãos, o anjo pergunta para elas, das seguintes formas, e baixando eles lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Aí o anjo vem com a melhor resposta, não está aqui, mas ressuscitou. Aí o anjo fala assim, ó, lembrai-vos, como vos falou estando ainda na Galileia, que convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E olha o que a Bíblia diz, e lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Elas vão ao sepulcro. Quem que vai revolver a pedra? Ela chega, a pedra já está revolvida. O anjo a recebeu. Quem que vocês estão vindo buscar aqui? O vivente entre os mortos? Ele já ressuscitou. Lembra como vos falou lá na Galileia. E de repente, elas lembram, elas trazem a memória. Ele falou mesmo, que ele ia ser entregue na mão dos homens pecadores, que ele ia ser crucificado. Ele falou mesmo que ao terceiro dia, ele ia ressuscitar. Agora a Bíblia disse que essas mulheres voltam. E eu fico imaginando, quando uma mulher tem uma notícia dessa, quem que segura para o caminho? Ela chega, quem sabe, Pedro não está entendendo nada. Pedro, Jesus ressuscitou. João, Jesus ressuscitou, João. Mas quem te falou isso? O anjo. Eu fui atrás dele, eu fui levar a especiaria para preparar o corpo dele. A pedra já estava revolvida. O anjo disse assim para mim, mulheres, a quem vocês buscais entre os mortos? Ele já está vivo, ele não está mais aqui. Pedro, ele já ressuscitou. Igreja, a mensagem que eu trago de Deus aos seus corações, ele já ressuscitou. Cristo está vivo e a Bíblia diz que ele está à destra do Deus Pai. E sabe o que eu quero trazer ao seu coração? É muito sério. Jesus ressuscitou. Isso precisa estar na nossa mente, nos nossos corações. O apóstolo Paulo está tendo um problema com a igreja de Corinto, que nasce um grupo de pessoas lá, que está em confusão sobre a morte de Jesus, na ressurreição de Jesus. Uns falam que Jesus não ressuscitou, os outros não acreditam, os gregos acham que isso é uma ilusão. É uma ilusão absurda. E sabe o que Paulo diz? Ele diz assim, meus irmãos, observa que isso é muito sério. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se você não acredita que Cristo ressuscitou, a sua vinda aqui é vã. A sua fé em Cristo é vã, igreja. Mas não é vã não, porque Ele ressuscitou. E ainda a Bíblia diz assim, ó, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Meus irmãos, é muito sério. Sabe por que nós sentimos os nossos pecados perdoados? Sabe por que nós sentimos esta liberdade no coração? Porque os nossos pecados foram perdoados. E se você sente os seus pecados perdoados,
Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Paulo vai dizendo muito mais, meus irmãos. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, ele diz mais. Aleluia. Eu vou ler para os irmãos 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeira Coríntios, capítulo número 15, versículo 18. Põe para mim. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Meus irmãos, vê o 16 para mim, João. Que eu marquei aqui e perdi. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Não, não era esse. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo assim, ó, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. O que eu estou fazendo aqui é em vão, é ilusão. Mas Ele ressuscitou. Abraça esta palavra. Ele ressuscitou. E sabe o que eu quero dizer para você? Tem esperança. Porque Ele vive. Tem esperança. E os que morreram com Cristo, Paulo diz que eles vão ressuscitar primeiros. Ele vai ressuscitar primeiro. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas Paulo vai dizer assim, ó, e há um mistério. Para aqueles que ficarem vivos e tiverem esta esperança no coração, que Cristo ressuscitou, sabe o que Paulo está dizendo? E nós, era para aqueles dias ele acreditar, seremos transformados num abrir e piscar de olho. Só os que acreditam têm uma esperança. Paulo diz que é um mistério. Daqui um pouquinho de tempo, ele diz que vai acontecer o mistério de uma transformação desse corpo corruptível em um corpo incorruptível. O irmão vai ser transformado. Sabe por quê? Num abrir e piscar de olho, Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar o seu povo. E eu quero encerrar esta pregação lendo o Salmo de número 24. Eu preciso ler isso. Salmo de número 24 e versículo 7. Alguém pode perguntar, Jesus morreu, ao terceiro dia foi ressuscitado, mas aonde ele está? Agora eu quero dizer para a igreja, como que foi a recepção do meu mestre ao chegar no céu? Observa que bem atrás ele diz assim, ó, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí eles perguntam, mas quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E ele diz mais uma vez, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E ele pergunta mais uma vez, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Pode participar da ceia, pode acreditar. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está vivo, Jesus ressuscitou. A esperança, aqueles que dormiram em Cristo, eles vão ressuscitar, mas tem uma esperança viva para nós. Assim como Ele ressuscitou, nós também vamos ser transformados e vamos entrar na mansão celestial. Aleluia. Assim que Ele foi recebido no céu, entra, este é o Rei da Glória, entra. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o forte e poderoso na batalha. Fique com esta palavra no coração. Não deixe o diabo tirar da sua cabeça isso, que Jesus ressuscitou. Porque se você perder essa esperança, Paulo diz que a sua fé é em vão. Os seus pecados não foram perdoados. A nossa pregação é vã. Quando você não acredita na ressurreição, você olha para qualquer ministro desse, ele está falando ilusão. Mas se você acredita, o que ele prega é verdade. Ele ressuscitou.
A minha fé não é em vão, a minha fé está firmada, a minha fé de convicção, Ele está vivo, Ele está à destra do Deus Pai, e a presença dEle está aqui nesta noite, para renovar esta coisa na sua mente, fixar isso no seu coração. Tem esperança, pode levantar a sua cabeça, porque Ele ressuscitou, e nesta noite nós vamos lembrar sua morte. Mas nós não vamos ficar só na morte. Lembrar também que ao terceiro dia Ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Fique com esta palavra, em nome de Jesus.